Podemos? Bom, Fábio, então, conta para a gente o que vai acontecer aqui agora. Conta. Juliana, muito obrigado. Obrigado, Marli. É uma honra estar aqui. Eu queria falar da Luísa, mas falar, a Luísa é maravilhosa, ela é incrível, ela é a maior galerista. Não, ela fez uma coisa única no planeta. E eu queria mostrar esse conteúdo dessa coisa única. Ela é a maior galerista há 45 anos, há 4 décadas. Não é que ela é uma grande galerista há 5, 10 anos. É há 4 décadas, entendeu? E ela é essa grande galerista porque ela soube juntar artistas que falam a mesma linguagem e com diferentes poéticas. Isto não existe no mundo, sorry. Deve ter umas 5, 7 galerias que conseguem ter artistas que falam. A maioria das galeristas tem Frank Stella, Mike Kelly e Giacometti. Quer dizer, não tem nada a ver uma com a outra, entendeu? A Luísa não, a Luísa conseguiu pegar Cildo, Mac, Fernanda Gomes, Ana Maria Maiolindo, Emmanuel Nassar, Márcios Galan. É uma loucura, é uma loucura. Os artistas todos falam a mesma linguagem, entendeu? Por isso que eu acho que a Luísa Strina é uma galerista única, que ela deixa um legado para o planeta como um escritor deixa um legado de um livro, entendeu? Eu, particularmente, quando entendi o que o Cildo queria dizer, minha vida mudou. E, basicamente, vai ser essa sequência aqui, Cidadania Cósmica. Eu vou falar coisas para vocês que vocês nunca escutaram, porque tem a ver com astrofísica, tem a ver com filosofia. O grande artista é aquele artista que mistura linguagem, linguística, política, sociologia, filosofia, fatura de cor, figura fundo, e o Cildo Meirelles é um desses. Ele é um monstro. E a galeria navega nesses conceitos, cada um com a sua coisa. Então, simbora, vamos ver se muda aqui. Cidadania Cósmica. Vou falar primeiro desse trabalho aqui do Cildo Meirelles, Fiat Lux, feito em 73. Esse trabalho durou 20 minutos na Cândido Mendes e depois foi destruído pelos militares. Fiat Lux quer dizer faça-se a luz. É uma referência ao livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Diz Zict Deus Fiat Lux e facta lux. Deus disse faça-se a luz e se fez a luz. É esse trabalho na Cândido Mendes, são 126 mil caixas de fósforos, com espelhos, e aí a gente chegava, ele convidou 5 atores para fazer o papel de meganha, de policial do DOPS, e coloca em torno da 126 mil caixas. E aí os visitantes chegam para ver a exposição. Aqui está o Dr. Cândido Mendes, um dos grandes intelectuais desse país, com seu companheiro. Vai chegar a polícia e vai fechar essa galeria em 20 minutos, lá em Ipanema. E a gente olha e fica pensando, putz, o que é isso, né? Caixa de fósforo, pólvora, explosão, o que mais? Não. Cildo Meirelles é um profundo conhecedor das leis da natureza. Tá? E para a gente entender esse trabalho, a gente tem que chegar aqui, na origem do universo. O universo teve um início, que é o Big Bang. Nós estamos aqui há 13,7 bilhões de anos agora. E, no início, o universo era muito quente, e ele tem esse início, e o universo começa a se expandir. Nesse momento, vem a radiação, e a radiação começa a produzir, vibrar, e a diferente vibração delas, Marcelo sabe que é radiologista, as diferentes vibrações delas começam a produzir prótons, elétrons e nêutrons, que vai formar a gente. Nesse momento, a radiação está vindo do Big Bang e está se formando próton, elétron e nêutron. E o que acontece? Começa a se fazer uma montanha de prótons, elétrons e nêutrons, a ponto de que a radiação que está vindo do início do nosso universo bata nesse muro e volte para trás. Nesse momento da história do nosso universo,
O universo é translúcido, ele é opaco. E aí o que vai acontecer é que o universo vai começar a se expandir, e essa radiação vai se espalhar, e ela se espalhando, ela vai esfriar. Nesse momento, o próton e o nêutron, que não conseguiam se juntar, eles se juntam. E quando eles se juntam, a luz vem e passa. E se faz luz. Então, no início, primeiro, o universo era transparente, como se a gente estivesse indo para a Serra do Mar, com o comboio da Dersa. A gente consegue ver só 5 metros do carro. E depois de um certo tempo, o universo fica visível. Fiat Lux. Tá? Cildo Meirelles adora esse conceito aqui, radiação cósmica de fundo. Vocês vão ver que loucura que Cildo tem por essa questão. Acabou de ganhar o Nobel de Física de 19, James Peebles é um canadense, descobertas teóricas na física cosmológica. Esse aqui é o maior especialista em radiação cósmica de fundo. O que é isso que ganhou o Nobel desse ano e que o Cildo é enlouquecido? É isso aqui. Tudo começa com essa antena em New Jersey, da Bell Company, que esses 2 engenheiros, Penzias e Wilson, eram os responsáveis. Eles estavam fazendo a telefonia dos Estados Unidos em 64, e aí, quando eles tentavam fazer a telefonia, vinha aquilo ali. Aí eles acharam que era cocô de pombo. Então, eles vão subir na horn antena, vão tentar limpar o cocô do pombo, e a coisa continua. Aí, mais tempos depois, eles vão entender isso. Esse que está vindo vem do Big Bang, vem do início do universo. É a primeira prova que o nosso universo teve um início. Como assim, Fábio? Que é história de início? Que é o seguinte, o universo está muito quente aqui, ele vai começar a se expandir. Nesse momento aqui, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem uma caneca de água fervendo bem pequenininha, a gente vai pegar essa caneca de água fervendo e vai jogar numa bacia de alumínio. O que vai acontecer com a água que está na caneca quando for para a bacia de alumínio? A água vai se espalhar e vai trocar com a bacia de alumínio e o que ela vai esfriar. Quando ela vai esfriar, ela vai soltar um a radiação cósmica de fundo. Os cientistas entenderam, então, que teria que se provar essa radiação. Essa seria a prova do início do nosso universo. E eles mandaram sondas, como em 92 em Kobe, que conseguiram provar, mandaram ao Wilkinson em 2001, e a ideia básica é que foi provado que o nosso universo teve um início, porque ele esfriou e soltou. É igual você tirar um gelo da geladeira, você vê a fumacinha saindo. Os cientistas pegaram essa radiação do início do universo. Portanto, essa radiação que vem é a coisa mais antiga que nós temos no nosso universo. Nós temos fósseis de animais, de dinossauro, isso data de 150 milhões de anos, 250 milhões de anos, mas nós temos um fóssil de 13 bilhões e 600 milhões de anos. Nós temos um fóssil que apareceu 380 mil anos depois do início do Big Bang. É muito próximo do início. Tá? Então, esse é o principal fóssil. É essa radiação que vai permitir com que os átomos se juntem e nos formem. Essa é a matéria-prima de toda a formação da matéria. Cildo está sabendo disso, então eles consideram como sendo a fotografia do universo bebê. E como a gente sabe, então, sem ser por telescópio, que essa radiação cósmica de fundo existe? A gente sabe ligando uma TV com uma antena, que não esteja conectada à TV a cabo. Se a gente levar essa antena para a Antártida, vai ter o chiado. Se a gente levar para Marte, vai ter esse chiado. Se a gente levar para Andrômeda, vai ter esse chiado. E a ideia básica é o seguinte, essa antena
cerca de 1% da estática na sua televisão é causada pela Cosmic Microwave Background, radiação cósmica de fundo. Radiação deixada pelo Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. Então, é a TV que a gente liga aqui que a gente vê o fóssil aparecer, a coisa mais antiga do universo. Cildo vai fazer esse trabalho, 5 televisões com uma lona preta, o reflexo da televisão igual ligada aqui, e na estática reproduz no chão de pedregulho, e o Cildo quer que a gente pise no reflexo da televisão. E ele, gente, a gente conhece o Cildo, né? O Cildo é o cara mais desencanado do planeta. O Cildo tem 300 trabalhos, meu Deus, ele odeia aparecer em público, essas coisas todas. E ele deu o nome desse trabalho para o filho dele, galera, Pedro Ariel, para Pedro, entendeu? Então, quando ele não estiver mais aqui, espero que demore muito, ele deve ter pensado que o filho, quando for rever o trabalho todo que o Cildo fez, vai ter um trabalho em homenagem a ele, a Pedro. E por que ele quer que o Pedro não esqueça disso? Ele quer que o Pedro, seu filho, não esqueça que o início de tudo foi essa radiação cósmica de fundo. Existir é estar fora de si. Quando você está dentro de você, você não está podendo entender. E nada como a cidadania cósmica, você se colocar no início do universo para poder ter uma nova leitura da sua existência. Então, Pedro, não esqueça que tudo que começou é através da radiação cósmica de fundo. Antônio Dias, e isso começa o legado da Luísa, ela soube apostar nos artistas que não eram conhecidos. Antônio já era, né? Antônio ajudou muito Luísa. Antônio já tinha ganhado a Bienal de Paris de 64, já tinha bombado na Guggenheim em 71, nas 22, com todos os minimalistas, ele foi maravilhoso, né? Antônio ajuda muito Luísa a se inserir no... Ele morava em Milão, depois em Colônia, ele é fundamental para a carreira da Luísa, e eles eram muito próximos, assim como eu, então surgiu essa amizade aí desde 88, que nós somos muito próximos, e eu vi esses caras discutindo isso, eu via eles falando a mesma coisa. E então Antônio Dias vai escrever The Desert, esse pontilhado da radiação cósmica de fundo, e ele escreve, Let it absorb. Deixe-se absorver por essa ideia da radiação cósmica de fundo, por essa massa comum a todos nós. Outro conceito que é muito impressionante, que eu não conheço nenhum artista no planeta que conseguiu trabalhar esse conceito como o Cildo Meirelles e os seus colegas. Tá? Eu era médico radiologista, tinha me formado na Sorbonne, depois fui para São Francisco, na Califórnia, e voltei, e durante 25 anos fui médico, e num momento ali, quando eu entendi o que era o espaço-tempo, eu falei, eu vou parar com a medicina, parei a medicina, fui fazer cursinho, objetivo, minha mulher ficou apavorada, a Teira que está aí, e entrei na Unesp, fazendo física teórica, até hoje eu estou lá, correndo atrás das informações. Tá? Esse conceito, quem foi na visita do Cildo, quem foi no Cildo aí, já vê no Sesc? Imperdível, está toda hora lá escrito espaço-tempo, né, César? A gente vê todas as referências do que... Esse conceito é o conceito mais impressionante. Eu não vou poder me alongar muito, mas eu vou dar uma deixa aqui para vocês, que é o seguinte. Quem quiser ser introduzido, esse Jean-Paul Frey é maravilhoso, é um bom livro. E olha, galera, essa ideia do espaço-tempo, que provou que é uma coisa, não uma ideia, ganhou o Nobel de 17, com Kip Thorne. Kip Thorne fez o Interestelar. Tá? O espaço-tempo deixou, ou quarta dimensão, eles provaram que isso aqui é uma coisa, não é uma ideia, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se a gente for na exposição do Cildo, ele faz questão de falar sobre medidas, está lá escrito todo o tempo medidas, tá? E a ideia básica é o seguinte, olha que gênio, o Big Bang teve um início,
E a primeira coisa, mas a primeira coisa que aparece no universo são 3 medidas: altura, largura e profundidade. O espaço. E a segunda coisa imediata que acontece no nosso universo é o aparecimento de uma outra medida: o tempo. Como assim? Altura, largura e profundidade. Por exemplo, um cubo, para ele existir, ele precisa de duração. E duração é uma medida de tempo. Portanto, quando aparece o espaço, as 3 medidas, a segunda coisa é o tempo, o que vai acontecer com essa medida? Essa medida, o tempo, vai grudar no espaço, nas 3 outras medidas, e vai fazer o que a gente chama de espaço-tempo ou quarta dimensão. Quando alguém chegar a perguntar para você o que é a quarta dimensão, o tempo, essa pessoa não entendeu o que é a quarta dimensão. Tá? E juntando a quarta dimensão, juntando o tempo com essas 3, o que vai acontecer, galera? O nosso universo vai ter um contorno. Ele vai ter uma divisão. É como se a gente tivesse olhando de fora e visse que a gente tem um contorno, ou seja, o nosso universo é uma nave. Tá? Ela já está me falando para eu correr. Então, o Cildo vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui esse trabalho que a gente não entende muito, ele chama canto virtual, o título sempre ajuda, a gente vai ver altura, largura e profundidade. É o espaço. E aí a gente vai para no título aqui, canto virtual, e ele faz essa foto, sugerindo que a gente seja capaz de sair das 3 dimensões e vá para a 4ª dimensão, que é invisível, que é o que dá o contorno. Por isso, o canto virtual. E esse trabalho, Globetrotter, nesse momento eu já era um colecionador, e quando saiu essa revista, eu fiquei muito feliz. Eu tive a certeza que nós estávamos em caminho certo. É a primeira vez que um artista brasileiro encapa a arte na América, que na época era a Bíblia das artes plásticas. Eu guardei com muito carinho isso aqui. Você tem esse aqui, Juliana? Vocês têm esse? Marli tem? Não tem? Guardei com muito carinho. E a ideia é o seguinte: o que é o Globetrotter? A gente vê várias bolas de basquete e beisebol, e a gente vê uma manta de inox cobrindo tudo. Globetrotter, vocês jovens não sabem, mas Globetrotter era a equipe que jogava basquete que ficava rodando a bola, tá? E aí a gente vai para o título, Globetrotter. Globetrotter, glove de luva, aquilo que engloba tudo, a 4ª dimensão, o espaço-tempo. Esse trabalho, já estou acabando, é feito de 30 escadas de metal e 30 escadas de baixo. Foi feito em Siena, na Itália, para a Artíssima. Quando eu vi isso, eu não entendi nada, cara. Eu falei, putz. E a ideia foi que quando ele furou essa escada, saiu um poço d'água aqui. E ele deixou um poço d'água aqui. E aí eu vim entender esse trabalho um pouquinho mais tarde, estava estudando Erastótenes. Erastótenes é um grande bibliotecário de Alexandria, no Egito. Erastótenes é o cara que vai calcular a circunferência do planeta Terra. Imagina um cara em 240 a.C., aqui na Terra, falar o tamanho da circunferência do planeta Terra. É uma loucura. É insano, não existe isso. E como ele vai fazer isso? Ele sabe, no Egito, a distância entre Alexandria e Siena, que são 800 quilômetros, atual Assuã. Tá? São 800 quilômetros. Aí ele imagina uma coisa, ele sabe que tem um poço d'água em Siena, Erastótenes,
que está aqui, a gente sabe essa distância, 800 quilômetros, e ele pega no dia 21 de junho, no solstício do hemisfério norte, no momento que o Sol entra mais profundamente no planeta Terra, o raio solar vem em paralelo, quem fala isso é Anaxágoras, depois eu explico para vocês, não dá para explicar isso, mas aí ele põe uma vareta, e nesse dia 21 de junho, o Sol, o raio solar entra, é o momento que ele vai até o fundo do poço. Então, nesse dia, ao meio-dia, ele coloca uma vareta e, com um compasso, ele consegue ver a sombra e calcular o ângulo de 7,2 graus. Por única coisa de geometria que eu vou falar para vocês, linhas paralelas, ângulos alternos internos, eles têm o mesmo valor. Então, se eu alongar essa linha do poço em direção ao centro da Terra, o nome desse trabalho do Silda é Viagem ao Centro da Terra e do Céu, e se eu alongar essa linha em direção ao centro da Terra, eu vou saber que 7,2 graus corresponde a 800 quilômetros. Uma bola tem 360 graus, uma circunferência, uma esfera. Quantos 7,2 graus cabem nessa bola? 50 vezes 7,2 dá 360 graus. Então, eu tenho 50 vezes 800 quilômetros. Aristóteles calcula 40 mil quilômetros a circunferência do planeta Terra. Ele acertou! E nesse momento, ele vai desmembrar as escadas e vai dar o nome de descala. Descala de desastre, além dos astros. Descontrole, além do controle, descala além do controle o que o homem pode fazer com a sua inteligência. Então, o Jogo da Velha vem, Eduardo Basualdo vai trabalhar, Mach a mesma questão, Emmanuel Nassar também a mesma questão, Márcio Galan a mesma questão, e para acabar o Tunga, existem duas teorias, uma que fala que o universo cresce infinitamente, e outra que o universo vai crescer mais 20 bilhões, e vai voltar, e vai crescer, e vai voltar. Ele é pulsátil, mais provável, essa hipótese está correta, e o nosso universo teve um início, e quando a gente estiver na praia e estiverem vendendo o globo, o nosso universo tem esse formato, ele vai crescer aqui, depois vai voltar, fazer um Big Bang de novo, ele é pulsátil e eterno. E para falar no querido Tunga, ele ciente dessa coisa, a figura geométrica é touro. Ele vai, cresce e depois volta. Muito obrigado.